No vídeo de hoje cuidaremos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, ainda dedicado à responsabilidade de sucessores. É importante notar que para o Código Tributário Nacional o conceito de sucessor é mais amplo do que aquele previsto na legislação do direito privado, que envolve sucessão hereditária, quando morrem pessoas naturais, ou sucessão empresarial, quando pessoas jurídicas se transformam, se fundem, são incorporadas umas às outras, se cindem. Então, no caso da sucessão para o direito tributário, além de nós termos esses conceitos já conhecidos do direito privado, temos também a ideia de sucessão empresarial de fato, que vai ser estudada quando tratarmos do artigo 133, e também essa sucessão na condição de proprietário, a sucessão no papel ou na figura de proprietário de bens, móveis ou imóveis, em relação a obrigações tributárias que tenham a propriedade desses bens como fato gerador, e nesses casos o CTN estabelece uma responsabilidade que é propter rem, ou seja, que acompanha a coisa, portanto, se transferindo para os que passam a ser seus proprietários posteriormente. Daí se dizer que é uma obrigação propter rem, e o sucessor aí é aquele que passa a ocupar a posição de sujeito passivo, porque passa a ocupar a posição de proprietário do imóvel. Nos moldes do artigo 130 do Código Tributário Nacional, os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, naturalmente que digam respeito também à valorização desses bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste o título prova de sua quitação. Então vamos entender aqui as disposições desse artigo. Primeiro, ele não se aplica a todos os tributos, mas apenas àqueles impostos que têm como fato gerador a propriedade dos bens imóveis, o domínio útil ou a posse, como é o caso do IPTU ou do ITR. Então, o IPTU referente a um imóvel urbano, o ITR referente a um imóvel rural, mas também taxas que digam respeito à prestação de serviços que se refiram a esses imóveis, como, por exemplo, coleta de lixo domiciliar referente a esse imóvel, ou também contribuição de melhoria que diga respeito a uma obra pública que implicou a valorização desse imóvel. Então, quando o imóvel está diretamente relacionado ao fato gerador da obrigação tributária correspondente, se entende que a responsabilidade por esse crédito tributário se subroga na pessoa do adquirente, ou seja, pessoas que posteriormente se tornem proprietárias serão responsáveis por sucessão pelos tributos devidos pelos contribuintes à época dos fatos geradores. Então, o IPTU referente ao ano de 2019, que não tivesse sido pago, por exemplo, poderá ser exigido do proprietário do bem em 2022, ainda que seja outro. O bem que em 2019 pertencia a João é vendido a José em 2020, e aí em 2020, em 2021, aquele IPTU de 2019 poderá ser cobrado do adquirente. Uma observação importante: essa responsabilidade não exclui a responsabilidade do contribuinte, que era quem figurava na posição de proprietário na época em que o fato gerador aconteceu. Então, se o imóvel pertencia a X e esse X pratica o fato gerador em 2019, sendo proprietário do imóvel em 2019, depois ele vende o imóvel para Y em 2020, em 2021, o fisco poderá cobrar de Y, que será responsável pelo tributo devido por X em 2019, porque em 2019 X realizou o fato gerador como contribuinte. Y tem uma relação com esse fato porque comprou o imóvel de X. E aí responde como sucessor. E aqui nós lembramos do artigo 129. Os artigos dessa seção eles só se aplicam a fatos que sejam obrigações tributárias que tenham surgido até a data do evento que implica a sucessão. Por quê? Porque depois da transmissão do imóvel para o próximo proprietário, os fatos geradores que aconteçam a partir de então, esse próximo proprietário já será o próprio contribuinte. Ele não será mais responsável. Ele é responsável pelos tributos que foram decorrentes de fatos geradores acontecidos antes da aquisição, e é por isso que é uma responsabilidade por sucessão próprio terreno. É um ponto importante de ser lembrado. Outro é o de que essa ressalva, salvo quando conste do título prova de sua quitação, ela parece um pouco contraditório ou um nonsense. Porque se do título de transmissão da propriedade, se do título
de transmissão que corporifica a transmissão da propriedade, ou que documenta a transmissão da propriedade do bem imóvel, consta a prova da quitação de todos os tributos referentes a esse imóvel. Então, se eu compro um imóvel e nos documentos que registram, ou que documentam a transmissão desse imóvel, consta que foi comprovada a prova da quitação, consta da matrícula, consta do contrato de compra e venda, da escritura, se consta desses documentos que se exigiu a prova de quitação, ou seja, uma certidão negativa de débitos, e ela foi apresentada, é porque não existem débitos. Então, por que teria essa ressalva, salvo quando consta do título prova de sua quitação? É claro que quando constar do título prova de sua quitação, é porque nunca vai poder ser cobrado. Se já está tudo quitado mesmo, seria cobrado o quê? A ressalva ela falaria de uma obviedade, mas não. Porque é o seguinte, a prova da quitação, ou seja, uma certidão negativa de débito, ela pode dizer o seguinte, o que ela vai significar é o seguinte, até a data da emissão daquela certidão, nenhum débito tributário era conhecido do fisco. Então, se eu compro um imóvel hoje, peço ao vendedor que me traga uma certidão negativa de que não há nenhum débito, nenhum tributo pendente em relação àquele imóvel, e ele me traz, a certidão diz, o município, o Estado, a União, enfim, as repartições fiscais competentes, até onde se sabe, não apuraram, não há nenhum crédito tributário lançado relativo àquele imóvel. Mas isso não quer dizer que não se possa apurar uma dívida, descobrir a ocorrência de um fato posteriormente, apurar e cobrar, relativo ao período anterior. Então, digamos que o IPTU de 2019, que o município lançou, foi pago, mas o IPTU de 2019 foi apurado com um equívoco, era para ser maior, a área do imóvel era maior, houve uma edificação que não foi informada ao município, o imóvel mudou de natureza, ele era residencial, passou a ser comercial, isso não foi avisado ao município. Então o município teria direito de lançar e cobrar uma diferença, só que ele não sabe disso, ele não descobriu isso. Ele tem 5 anos para fazer esse lançamento, é o prazo de decadência previsto lá no artigo 173, que ainda será examinado. Mas enquanto isso não acontece, as certidões negativas continuam sendo emitidas. Então, eu compro o imóvel e me trazem uma certidão dizendo que até onde o fisco sabe não existe nenhuma pendência. Então, como eu vou poder realizar a finalidade do artigo, que é cobrar do vendedor o tributo que ele está devendo e abater no preço? Essa é a finalidade do artigo. É fazer com que, se a pessoa está devendo o IPTU e eu vou comprar a casa dela, como eu sei que eu vou responder por aquele IPTU, eu digo o seguinte, olha, eu ia comprar o teu imóvel por 200 mil, mas tem aqui uma dívida de 1.000 de IPTU, então eu pago só 199 para ti, e os 1.000 que complementariam os 200 que eu lhe entregaria, eu vou ficar com eles para mim para eu pagar o IPTU. Então, para que o responsável possa fazer isso, se ressarcir, se reembolsar, cobrar junto ao contribuinte aquele tributo que ele, como responsável, terá que suportar, ele precisa conhecer a dívida, saber que ela existe. Então, se o fisco, se o poder público emite uma certidão dizendo que não tem nenhuma pendência conhecida, depois, se o fisco apura uma pendência dentro do prazo de decadência, ele pode até cobrar do contribuinte, de quem era proprietário na época do fato gerador. Então, se eu compro uma casa hoje, em 2022, época em que esse vídeo está sendo gravado, exijo uma prova de quitação de todos os tributos e o vendedor me traz essa prova de quitação, dizendo que não tem nenhuma pendência em relação àquele imóvel. Eu pago o preço que ele me cobra e eu não sou responsável por nenhum tributo anterior a essa compra, que o fisco apure depois. Ah, depois o município apurou que em 2020 tinha uma pendência, aí ele vai cobrar de quem era proprietário em 2020, não de mim. Eu sou contribuinte em relação aos fatos geradores que aconteçam daqui para frente. E dos que aconteceram daqui para trás, eu não posso responder, porque quando eu tive a oportunidade de cobrar do contribuinte esses valores para poder pagar, quando eu tive a oportunidade de exercer a finalidade de ser vinculado ao fato gerador ou responsável tributário, eu não pude pela falta da certidão. É por isso que existe essa ressalva na parte final do dispositivo. Porém, se por acaso é feita a transmissão do imóvel e não se apresenta a prova da quitação, ou não se apresentam as certidões negativas, aí nesse caso será sim possível cobrar do adquirente. É uma situação rara de ser verificada, porque geralmente as transmissões só acontecem
com a prova da quitação dos tributos. Os cartórios só fazem as transmissões quando há essa prova de quitação. Mas se por acaso a transmissão acontecer sem a prova de quitação, a responsabilidade se transfere. Se a prova da quitação for apresentada, a responsabilidade não se transfere. E a remissão do parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que isso significa? Significa que se o imóvel for comprado em um leilão judicial, por exemplo, na Justiça do Trabalho, um devedor trabalhista foi executado ou no cumprimento de sentença, ele teve um imóvel penhorado, esse imóvel foi levado a leilão, alguém apareceu lá e arrematou. Nesse caso, como não há uma compra e venda feita entre o adquirente do imóvel e o seu anterior proprietário, como se trata de uma asta pública, o adquirente paga o preço que foi ao qual se chegou durante o leilão, e daquele preço vai ser descontado, antes de se entregar o valor necessário para satisfazer a dívida do credor que movia aquela execução, se desconta o valor do tributo. Então, no exemplo citado da Justiça do Trabalho, antes de se pagar o credor trabalhista, será feito o desconto do tributo que estava pendente para, então, se entregar o valor ao credor trabalhista, mas o adquirente no leilão não responde propter rem a responsabilidade, como dito no dispositivo, no parágrafo, se subroga no respectivo preço. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos e de deixar aqui na caixa de comentários o que pensa a respeito dessa e de outras questões, se teve alguma experiência desagradável com a aquisição de imóveis e depois com a cobrança de tributos por essa responsabilidade propter rem ou qualquer outro aspecto que queira compartilhar aqui com os inscritos no canal. Até um próximo vídeo.